Então, dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho melhor a respeito das pirâmides etárias. Então, no final da aula passada, a gente já entendeu que a pirâmide etária é um gráfico que mostra ao mesmo tempo 3 tipos de informação. Então, ela mostra a quantidade de população por faixa etária e por gênero, certo? Vamos então só dar uma retomada. Para isso, eu quero que vocês virem a página e abram a apostila na página 11. Então, no final da aula passada, eu mostrei essa pirâmide etária para vocês, que nada mais é do que um gráfico, que mostra então a quantidade de população por faixa etária, né, a cada 4 anos, e também por gênero, ou seja, quantidade de população feminina e masculina de acordo com as faixas etárias. A gente falou, inclusive, que sempre a base da pirâmide, a parte inferior, corresponde à quantidade de população jovem, o meio à quantidade de adultos e o topo à quantidade de idosos. Lembrando que jovens são todos aqueles considerados entre 0 a 19 anos. Adultos são aqueles que vão de 20 a 59 anos. E idosos acima de 60. Então, a base da pirâmide sempre representa a quantidade de jovens, o meio de adultos e o topo de idosos. Tudo bem até aqui? Bom, agora então a gente vai voltar aqui para a página 11, que vai falar um pouquinho melhor a respeito das mudanças das pirâmides etárias aqui no Brasil ao longo do tempo. Então é o seguinte, essa primeira pirâmide etária aqui no Brasil, que ela é dos anos 80, ela mostra que naquela época o Brasil, né, com relação à quantidade de população jovem, nós tínhamos um número bastante elevado de crianças e adolescentes. Turma, toda vez que apresentar uma grande quantidade de população jovem, ou seja, de crianças e adolescentes, isso quer dizer que a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascidos nessa população é muito elevada, tá? Então, naquela época, nós tínhamos uma grande taxa de natalidade ainda, como a gente já falou, né? Tanto é que isso foi diminuindo ao longo dos anos, certo? Mas exatamente por isso é que nós tínhamos uma grande quantidade de população jovem. Como vocês podem observar, o meio da pirâmide, que corresponde à quantidade de adultos, já está menor. E o topo, que é a quantidade de população idosa, está menor ainda. Quanto menor for a quantidade de idosos, isso indica que menor é a expectativa de vida nesse país. Então, naquela época, né, no Brasil dos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro não era muito elevada. A gente também já entendeu que isso foi aumentando ao longo dos anos, mas naquela época ela ainda não era muito elevada. Por isso, exatamente, é que a gente tem uma pequena quantidade de população idosa, como vocês podem observar aqui. Tudo bem até aqui? Bom, se vocês compararem, né, das 3 faixas etárias aqui, a maior quantidade é de jovens. Então, naquela época, no Brasil dos anos 80, o Brasil era considerado um país jovem, porque mais da metade da população era correspondente a crianças e adolescentes. Então, naquela época, o que a gente consegue entender? Que a taxa de natalidade ela era elevada. Se a taxa de natalidade é elevada, lembrem-se que a taxa de fecundidade também era mais alta. Então, o número de filhos por mulher era maior, por isso nasciam mais crianças, sendo assim a gente tinha maior quantidade de jovens aqui, ou seja, crianças e adolescentes, certo? Naquela época também era pequena ainda a expectativa de vida, por isso a menor quantidade de idosos. Como a gente já aprendeu, isso foi mudando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, foi havendo uma redução do número de filhos por mulher, ou seja, uma redução da taxa de fecundidade. Com isso, foram nascendo menos crianças, houve também uma redução na taxa de natalidade. E aí, então, o que a gente já consegue entender? Que ao longo dos anos, né, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020... com a diminuição do número de filhos por mulher, assim como do número de nascidos, isso foi diminuindo a quantidade de população jovem. E olha como a gente consegue observar exatamente isso nessa segunda pirâmide do Brasil. Essa também é a pirâmide brasileira, pirâmide etária brasileira, só que essa é a atual, é a de 2020. Certo, turma? Então, olha só, a gente já consegue perceber, em comparação com a pirâmide anterior, uma quantidade muito menor de crianças e adolescentes. Ou seja, muito menor de população jovem, e tudo isso aconteceu por conta da redução das taxas de fecundidade e de natalidade ao longo das últimas décadas, certo?
Observem aqui que atualmente a maior quantidade de população do Brasil é adulta, porque o meio da pirâmide é a parte maior atualmente. Então, atualmente, a maior quantidade de brasileiros que nós temos é em relação à população adulta, que vai dos 20 aos 59 anos. E observem também que houve um aumento, né, do topo da pirâmide. Como vocês podem observar, ó, aqui o topo, as barras estavam bem estreitas nesse gráfico, indicando uma pequena quantidade de idosos. Já aqui, então, na segunda pirâmide, a gente observa que as barras estão mais largas. Então, quer dizer que a população idosa aumentou. E aumentou por quê? Por conta do aumento da expectativa de vida, coisa que a gente também já aprendeu. Certo, galera? Então, olha só. Comparando essas duas pirâmides, o que a gente consegue observar? Que houve uma drástica, uma grande redução na quantidade de população jovem. Atualmente, a população que existe em maior quantidade é a de adultos e tem tido um aumento na quantidade de idosos devido ao aumento da expectativa de vida. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Antigamente, o Brasil era considerado um país jovem, como a gente já falou, e atualmente ele é considerado um país adulto, tá? Bom, seguinte. Maior quantidade de população adulta, isso é um ponto positivo para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem mais pessoas atuando economicamente no mercado de trabalho. Aquilo que a gente conhece como população economicamente ativa. O que é considerado como população economicamente ativa? Aqueles que estão em idade apta para atuar no mercado de trabalho. Sendo assim, os adultos. Porque crianças e adolescentes, né? Eles têm que estar estudando, enfim, se instruindo, e os idosos, eles já teriam trabalhado e contribuído com a Previdência Social, por isso, então, eles estariam aposentados. Certo, turma? Bom, então olha só, por um ponto isso é bem positivo, por quê? Quem contribui atualmente com a Previdência Social, o que a Previdência Social é? Ela é uma instituição do Estado brasileiro que ela garante o repasse de aposentadorias e de benefícios. Benefícios tais como auxílio-doença, quando uma pessoa, então, ela fica doente e ela é obrigada a se afastar do seu trabalho, ela recebe um benefício da Previdência Social. Aqui no Brasil, a nossa Previdência Social tem um nome, que é o INSS, né, o Instituto Nacional de Segurança Social. Aí, além disso, outro tipo de benefício, licença maternidade, quando as mães ficam afastadas, né, dependendo de 4 a no máximo 6 meses aí, para poder, então, amamentar, cuidar dos seus filhos nesses primeiros meses, elas recebem benefício do INSS. Assim como também pessoas como deficientes ou que tenham acontecido algum acidente de trabalho e que por isso não consigam mais trabalhar, eles também recebem o benefício da Previdência Social. E por que eu estou falando de tudo isso? Quem contribui atualmente com a Previdência Social é quem está atuando no mercado de trabalho de maneira formal. Então, quem trabalha de maneira formal são aquelas pessoas que elas têm registro em carteira, elas têm carteira assinada e por isso todos os meses é descontado um valor dos seus salários, né, para a contribuição da Previdência Social. E a Previdência Social, então, ela recebe esse valor e ela repassa em forma de aposentadorias e benefícios para uma parcela da população, tudo bem? Então, quanto maior a quantidade de população adulta, né, sendo assim, maior a quantidade de pessoas que atuariam no mercado de trabalho de forma formal, ou seja, que tem carteira registrada, e por isso maior contribuição com a Previdência Social, sendo assim, mais recurso financeiro para que o INSS aqui no Brasil repasse em forma de aposentadoria e de benefícios para a população que precisa. Certo, turma? Só que, por um lado, o que tem acontecido também com o Brasil aí e que tende a acontecer nas próximas décadas? Com a diminuição na quantidade de população jovem, atualmente, futuramente, nós teremos menos adultos atuando no mercado de trabalho. Só que a nossa população idosa, ela tende a aumentar cada vez mais, porque a expectativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado também cada vez mais. Então, futuramente, nós vamos ter uma grande quantidade de idosos para uma quantidade pequena, menor de adultos que vão estar atuando no mercado de trabalho, contribuindo com a Previdência Social. Então, futuramente, nós temos o seguinte quadro. Cada vez menos crianças e adolescentes na população brasileira, porque as pessoas estão optando por ter cada vez menos filhos. Tanto é que a gente falou que a média atualmente é menos que 2, porque nós temos mulheres que têm 2, mulheres que têm 1 e mulheres que não têm nenhum filho. E isso tende a ser cada vez mais comum. Legal. Aí o que acontece? Vai diminuir também a quantidade de população adulta,
né? Porque se nós temos menos jovens hoje, futuramente menos adultos, menos repasse para a Previdência Social, só que nós vamos ter uma quantidade maior de idosos para receber aposentadoria. Então, futuramente, nós vamos sofrer aí graves questões em relação ao repasse de aposentadoria e benefícios em relação à Previdência Social. Na verdade, turma, isso já tem aparecido nos meios de comunicação. Faz 2 anos que tem aparecido a questão da reforma da Previdência. Sobre isso, vale a pena se informar, vale a pena ler reportagens, conversar com os pais de vocês, porque tem aumentado o tempo para a gente se aposentar por idade. E por que tem tido esse aumento? Por conta do aumento da expectativa de vida, certo? Então, quanto mais os brasileiros vivem, mais então vai demorar para a gente se aposentar, exatamente por conta desse aumento. Tudo bem até aqui? Então, em resumo, a aula de hoje falou sobre pirâmide etária, que é um gráfico que mostra a quantidade de população por faixa etária e por gênero. Nós vimos que nos anos 80 a população brasileira ela era formada em sua maioria por crianças e adolescentes. Nós tínhamos uma menor quantidade de adultos e uma quantidade muito menor de idosos. E aí, por isso, a gente consegue entender que naquela época as taxas de fecundidade, de natalidade eram elevadas e que a expectativa de vida ela era baixa. Atualmente, o Brasil atual, ele tem uma menor quantidade de população jovem, ou seja, por conta da redução das taxas de fecundidade, de natalidade nas últimas décadas, tem tido cada vez menos crianças e adolescentes na população brasileira. Com isso, também nós temos atualmente, por enquanto, uma grande quantidade de adultos, por isso o Brasil é considerado um país adulto atualmente, mas tem aumentado também a quantidade de idosos, certo? Futuramente, o que tende a acontecer é uma diminuição na quantidade maior ainda de crianças e adolescentes, uma diminuição também bastante acentuada na quantidade de adultos, só que um aumento cada vez maior da população idosa, o que tende a gerar um déficit previdenciário, ou seja, a Previdência Social vai arrecadar menos dinheiro do que ela precisa para garantir em repasse de aposentadoria devido à grande quantidade de idosos. Certo, turma? Tudo bem até aqui? Bom, a gente vai encerrar por aqui e aí na próxima aula a gente vai começar o tema 2. Um beijo para vocês e até a próxima!